Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais 4 aplicações hoje sobre a confissão de Pedro. Exatamente, se esse tipo de assunto já te interessou, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e vamos diretamente para o vídeo em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a 4ª aplicação de hoje. Bom, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, então vamos para o texto de Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16, que está escrito assim: E vocês? Perguntou ele, quem? Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos e amados, amantes da Palavra do Senhor, sabemos que Jesus, fora da sinagoga, fora do templo, fez uma pergunta para o seu discípulo perguntando, quem os homens dizem quem eu sou? Quem estão dizendo por aí quem eu sou? Alguém respondeu, uns dizem, Senhor, que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um diz que tu és um dos profetas, e assim deram essa resposta. Portanto, Jesus perguntou, e vós? Que vocês pensais quem eu sou? Ou seja, em outras palavras, quem vocês acham quem sou eu? Que vocês têm ao meu respeito? Aí Pedro, pela revelação do próprio Deus, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ali elogiou Simão, filho de Barjonas, bem-aventurado é você, porque não foi o homem que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. Bom, eu preparei 4 aplicações sobre esta confissão de Pedro. E a primeira aplicação é a seguinte: confessar Jesus dentro do templo é muito fácil. Difícil é confessar Jesus fora do templo. Exatamente, olha que interessante. Se você olhar aqui dentro desse texto, dessa história, Jesus não fez essa pergunta do que achavam sobre ele dentro da sinagoga, na hora do culto, enquanto ele estava pregando, não. Jesus fez essa pergunta fora da sinagoga, ou seja, fora da igreja. O que eu aprendo com isso? Observem bem que Simão Pedro confessou Jesus fora do templo, realmente quem era o verdadeiro Messias. O que eu aprendo com isso? Aqui é uma confissão de fé. Será que nós conseguimos confessar a nossa fé? Será que nós conseguimos confessar, revelar quem é Jesus de fato de verdade fora da igreja? Será que nós temos confessado a nossa verdadeira fé como cristão? Será que temos sido sal da terra e luz do mundo fora da igreja, no nosso trabalho? Será que nós confessamos a nossa fé no nosso trabalho? Será que nós confessamos a nossa fé na escola, na faculdade, na nossa casa, no meio dos nossos vizinhos? Será que nós realmente confessamos quem é Jesus de verdade fora da igreja? Que eu e você possamos pensar sobre isso. É uma exortação que Deus dá para cada um de nós. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Porque confessar Jesus dentro do templo é fácil. Pregar sobre Jesus dentro da igreja é fácil. Confessar a nossa fé louvando sobre Jesus dentro da igreja é fácil. Difícil é confessar Jesus fora do templo. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a segunda aplicação. E a segunda aplicação é a seguinte. Que visão temos nós de Jesus? Se perguntasse para algumas pessoas quem é Jesus para você, provavelmente ela responderia, Jesus para mim é o meu médico. Por quê? Eu estava numa situação na minha saúde que era irreversível, ou seja, não havia cura para mim. A medicina já tinha me condenado. Mas quando eu encontrei Jesus, confessei a minha fé em Cristo Jesus, Ele me curou dessa doença que era incurável. Então para mim Jesus é o médico dos médicos. Está errado? Não. Exatamente. Ele é o médico do médico e Senhor dos senhores. Talvez outras pessoas perguntassem quem é Jesus para você, a pessoa responderia, Jesus para mim é o meu melhor amigo. Por quê? Quando todos viraram as costas para mim e me abandonaram, Jesus foi o único que estendeu as suas mãos e me resgatou. Ou seja, Ele nunca me abandonou. Tá certa essa resposta? Parabéns, com certeza. Jesus é amigo dos amigos. Talvez perguntasse para outras pessoas quem você acha de Jesus ou quem é Jesus para você, essa pessoa responderia, Jesus para mim é o juiz dos juízes. Por quê? Eu tinha uma causa perdida na justiça, mas Jesus me deu a vitória. Afinal de contas, Ele é o meu juiz. Tá certa essa resposta? Com certeza. Ele é juiz dos juízes. Ou seja, cada um responderia quem é Jesus para ele. Mas dificilmente alguém responderia, sinceramente, que Jesus é o seu Senhor. Sabe por quê? Porque Senhor manda e serve, obedece. Ou seja, muitos teriam dificuldade de, sinceramente, condição de responder que Ele é Senhor,
porque vive andando em desobediência. Misericórdia, Senhor. Que possamos prestar muita atenção nesta segunda aplicação. Que possamos ter a condição de responder que Jesus é o nosso Senhor devido à nossa obediência. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a terceira aplicação. E a terceira e penúltima aplicação é a seguinte: para muitos, Jesus só é Deus por causa dos milagres. Exatamente. Tem pessoas que, se Jesus faz um milagre na vida dela, ele é Deus. Mas se ele não fizer nenhum milagre na vida dela, ele não é Jesus, ele não é Deus. Observem bem, claro que alguns capítulos anteriores do que nós lemos no capítulo 16, tem alguns milagres aqui, Jesus multiplicando pães. Se vira a página da Bíblia que Jesus andando sobre as águas, Jesus curando o paralítico, curando o cego, né? Então vemos alguns sinais já de milagre de Jesus antes de fazer essa pergunta para os discípulos. Só que é interessante que Jesus não faz um milagre, Jesus não faz, por exemplo, um desafio. Olha, eu vou fazer um milagre aqui na frente de vocês, quando eu fizer esse milagre, eu vou e lanço a pergunta: o que vocês acham de mim? Jesus não fez isso. Ou seja, Jesus não fez nenhum milagre naquele momento para perguntar quem era ele. O que os discípulos achavam sobre Jesus. O que eu aprendo com isso? Qual é a aplicação? Tem pessoas que só reconhecem Jesus se fizer um milagre na vida dela. Se ele não fizer um milagre na vida dela, se ele não responder às suas orações, fizer conforme o desejo do coração daquela pessoa, ela desacredita que Jesus é Deus. Que ele pode fazer, que ele é o Salvador da humanidade. Consegue observar? Tem pessoa que só serve a Cristo por causa de milagres, por causa de multiplicação de pão e peixe, mas não reconhece ele como Senhor, porque Senhor manda, repito, e serve e obedece. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. Bom, vamos para a quarta e última aplicação. E a quarta e última aplicação é a seguinte: quem somos nós para Jesus? Agora é o inverso. Quem somos nós para Jesus? O que Jesus pensa de nós? Como Jesus analisa cada um de nós? Quem somos nós para Ele? Olha só que interessante. Quando a gente olha, será que Jesus olha para nós como olhou para Pedro? Quando Pedro confessou, Jesus elogiou Pedro e disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerá contra ela. Esta palavra Pedro, quando Jesus fala tu és Pedro, é Petros, ou seja, fragmentos ou pequeno pedaço de pedra. O que o Senhor Jesus está dizendo? Sobre esta pedra, referindo a ele, que é a pedra maior que a rocha, sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Porém, Jesus precisava, para iniciar o seu ministério, porque ele seria assunto aos céus, precisava de alguém de frente para poder dar início, né? Ou começar ali a desenvolver o ministério a qual chamou os seus apóstolos, seus discípulos. Então ele precisou de uma ferramenta. Essa ferramenta foi uma pequena pedra, que foi o apóstolo Pedro, que foi um grande ganhador de almas. Ou seja, Pedro foi tanto instrumento nas mãos do Senhor, que ganhou ali, registradamente, nos seus primeiros sermões, segundo, quase 8.000 almas. Na primeira pregação, quase 3.000 almas. Na segunda, quase 5.000 almas, totalizando aí 8.000 almas para a glória de Deus. E a unção de Deus na vida de Pedro era tão grande que Pedro, ao menos a sua sombra, as pessoas encostavam, passavam pela sombra de Pedro e eram curadas. Olha só que Pedro foi um instrumento nas mãos do Senhor. Sendo assim, eu termino dizendo: será que Jesus também vê a nós, cada um de nós, como um instrumento em suas mãos? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus para sermos preparados e usados nas mãos do Senhor Jesus? Será que Jesus vê eu e você como uma pequena pedra, como instrumento em suas mãos, como vaso de honra? Que você possa aí responder para você mesmo. Amém? Bom, chegamos aqui, colocamos uma vírgula em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você que verifique aí no nosso canal. Temos aí vídeos na semana agora com novidade de como pregar sobre tal assunto da Bíblia, como pregar sobre tal história. Se isso é do seu interesse, assiste os outros vídeos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, queridos e amados irmãos, chegamos aqui então no final desse vídeo. Que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.